Boa noite a todos vocês que se encontram aqui presentes, o pessoal de casa que nos acompanha regularmente, né? Então, ao entrarmos no capítulo de hoje, é cabível um comentário inicial, né? Nunca foi tão apropriado um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo como o de hoje para os momentos que nós estamos vivendo, tá? Vocês vão ver que ao longo do curso de desenvolvimento das ideias, dos textos que dão origem ao capítulo, que são as parábolas, como ele se enquadra textualmente nas situações do mundo que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo no Brasil, enfim, dessas coisas todas. Mas antes, vamos lembrar da semana passada, em que foi tratado sobre o título Não Separeis o que Deus juntou, a ideia da estrutura da família, né, que é feita pela união de dois seres. E dentro da doutrina espírita, a gente tem que entender família como um fundamento de gerar a possibilidade de reencarnação, né? É através da família é que se geram filhos, corpos, que espíritos retornam à forma, à experiência carnal, a fim de dirimir seus conflitos, suas dúvidas. Enfim, de uma maneira geral. Mas vai além disso, tá? É também nela, no seio familiar, que se estrutura a sociedade como nós conhecemos, seus valores, suas características, a orientação, a educação desses filhos, que são espíritos que estão retornando para se readaptarem, se reeducarem dentro da existência, no sentido de melhorarem, de evoluírem. Mas também é uma união de seres que têm ideias distintas e que, para que haja um congraçamento, para que haja uma unidade, é preciso que essas diferenças sejam toleradas e diminuídas. Se isso não existe, a tendência natural, como o Allan Kardec muito bem definiu, e notem que o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, existe o divórcio. Se vocês pensarem um pouquinho, o divórcio está instituído no Brasil há quantos anos? 50 anos. Falar de divórcio em 1864 era um escândalo. E ele fala, dentro desse capítulo, né, e a frase que está colocada, a primeira frase que está colocada sobre esse título é que o divórcio é uma lei humana que vem a separar o que de fato já estava separado, né? É válido para as criaturas no sentido de regular a sociedade civil, mas que na realidade o que une os seres é o congraçamento espontâneo e natural de compatibilidade. Sem isso, nenhuma cerimônia religiosa ou civil, na realidade, congraça alguma coisa que não existe. Então, essa é a ideia do capítulo anterior, né? Então, vocês podem ver que, em função disso, isso transcende sim, a relação conjugal. Porque nós casamos com muitas coisas, nós casamos com ideias, nós casamos com amigos, que se tornam amigos porque esposam os mesmos preceitos. Conhecidos nós temos muitos, amigos pouquíssimos, né? Então vocês notem que a palavra é distendida num sentido muito mais amplo, né? E ela nos arremete em função dessa ideia que a gente nunca pensou, ao sentido dessa estranha moral que Jesus, né, avante dos nossos tempos, sempre nos colocou como medida de reflexão dentro do amadurecimento que nós iríamos desenvolver através das experiências realizadas dentro do tempo. Então, o capítulo de hoje, ele vai exatamente disso. A gente tem muitas ideias, muitos conceitos que a gente interpreta porque nos foi colocado assim, né? Os evangelhos, eles sempre foram trazidos para nós nos processos religiosos e nas citações como alguma coisa unilateral, né? A gente não está acostumado, em primeiro lugar, a ler e estudar o evangelho. A gente não faz isso. Ele é, na realidade, trazido a nós sob uma forma de homilia, sob uma forma de uma interpretação dogmática e pronta, no qual, unilateralmente, nós temos que aceitar. E notem que isso é feito há séculos. Isso está impregnado no nosso psiquismo ao longo de séculos. Isso está dentro do nosso automatismo
né, de reflexão e de formação. Então a gente tem tendências inatas, características, a ter já interpretações dessa forma. E quando, na realidade, nós começamos a entender, começamos a estudar ele, como ele foi feito, como ele é citado em função da estrutura da sociedade hebraica, e é preciso fazer isso para poder entender, nós começamos a nos dar conta que ele não tem essa característica que nos foi colocada de forma dogmática, ou seja, um artigo de fé, que é colocado, a gente tem que aceitar e não pode nem discutir. Ao contrário, né, o ensinamento de Jesus, ele tem por característica ser um ensinamento. E não existe ensinamento que cumpra a sua função se ele não dotar quem o recebe da capacidade de discernir, de aprender e, consequentemente, guardar com domínio o conteúdo. Senão ele não tem. Senão é simplesmente uma citação repetindo conceitos de terceiros, que muitas vezes o dia a dia desmancha. Então vocês vão ver que os conteúdos hoje são diversos, eles não são um único conteúdo, são diversos conteúdos que têm como relação comum entre todos eles o nosso espanto em relação a essas colocações, a nossa estranheza em relação a esses conceitos, a esses valores que Jesus traz. E vocês vão ver que são citações específicas que estão lá dentro do Evangelho para nos chamar a atenção a respeito disso. A primeira delas é em relação ao apego, a extensão de interesse que nos domina. Tá? E tem relação exatamente com esse seio familiar de retorno, que é a própria família. Então vocês olhem, eu vou ler para vocês, textualmente, né? Vocês podem depois pegar uma Bíblia em casa, qualquer das Bíblias, pode ser católica, pode ser protestante, não tem importância, tem pequenas variações de palavras, mas o fundamento é o mesmo. Tá certo? Está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. E depois está em Mateus, de novo, o mesmo conteúdo, uma pequena variação de formato, capítulo 10, versículo 37. O que diz lá? Olhem bem. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, isso é uma situação comum na vida de Jesus, ele está perambulando na sua usualidade diária, migrando de um lugar para outro, levando conteúdo de explicação, e sempre tem uma massa de gente atrás dele buscando solução. O que ele faz regularmente? Isso acontece em inúmeras passagens. Vocês vão ver que quase todas elas têm essa característica. Ele para, se vira para essa multidão e começa a falar sobre um determinado conteúdo. O Sermão da Montanha é um momento desse tipo, em que ele faz várias citações a respeito da grande maioria dos problemas que aquela grande maioria de pessoas tinham. Hoje não é o Sermão da Montanha, mas é um conteúdo a respeito desse processo de extensão, de apego, de ego. Tá? Então ele diz assim, ó, voltando, disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia, é literal, hein? Depois nós vamos entender por que aparece essa palavra aqui. O seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olhem, o que é a base da ideia, a extensão do apego? E nós vamos explicar por quê. Eu vou ler a segunda parte, que tem um abrandamento dentro da tradução. Em vez de odiar, é amar menos que vai ser utilizado. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, o que ele está querendo falar com isso? Se o processo de evolução, que todo mundo fala em caridade, né? Mas caridade é um processo no qual o indivíduo que a vive, que a tem, não pode, por tê-la, ter determinadas prioridades. Se ele vai ter determinada prioridade, vai ter disparidade, porque caridade está associada à fraternidade.
E fraternidade é um processo de equivalência para todos os seres. Então, notem que nós vamos desenvolvendo isso. Se vocês pensarem, o processo da pluralidade das existências, ou seja, das múltiplas vidas, nos dota de experiências de troca de famílias, de seres. Se vocês pensarem, quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, ao longo dessa esteira do tempo, nós já tivemos. E dentro dessa estrutura familiar diversificada, que muda de vida para vida, quantos elementos que a compõem têm relações anteriores de atrito? A gente estuda tudo isso dentro da doutrina espírita, explicando as dificuldades que existem dentro das relações do seio familiar entre pais e filhos, por exemplo. E notem, por que é assim? É para distender a nossa capacidade de vencer os nossos obstáculos, os nossos problemas. Se nós somos seres com conflito, ou seja, que alguém consegue disparar em nós um processo de desequilíbrio, é porque ele nos atinge. E é porque que nós somos vulneráveis a essa ação. Jesus nos ensina isso, nos falando, quando te baterem numa face, daí a outra. Isso só pode ser feito quando eu não sou atingido, ou seja, eu não tenho uma reação equivalente de ego, né, que é da prioridade do meu eu, quando alguém chega a mim. E notem que isso é uma vantagem enorme, né? Quando eu consigo fazer isso, eu não sou afetado. Eu não me desequilibro como o outro que tem a agressão, a violência dentro de si, a prioridade desse eu, que faz com que ele aja dessa maneira. Então, eu sou uma criatura que não me desequilibra emocionalmente, não tenho desgastes orgânicos, não sou uma pessoa nervosa, de pavio curto, ansioso, inseguro, agressivo, desconfiado, ciumento. Então, se vocês pensarem nisso tudo que eu estou falando, como isso repercute no nosso fórum interior, tanto emocionalmente como biologicamente, as mazelas que isso produz, né, os processos de alteração do metabolismo, as doenças gástricas, cardíacas, emocionais, mentais, e que são cumulativas ao longo das vidas sucessivas, nos levando a desenvolver uma série de desequilíbrios que são muitas vezes purgados através do corpo físico, como processo de catarse, de diminuição dessas pressões internas que nós somos portadores, gerado pelos nossos comportamentos, nós vamos começar a entender o que ele estava pregando. Ele estava pregando o equilíbrio, ele estava pregando a não passionalidade, ele estava pregando o processo de bondade plena no seu interior. Se fala tanto do Chico Xavier, né? Mas notem que o Chico Xavier foi um exemplo vivo disso tudo, assim como o próprio Jesus. Ele vivia dessa maneira, ele era dessa maneira. E é muito difícil a gente achar alguém, né, que possa, na realidade, atirar pedras no Chico Xavier. Tem que ser um fanatismo de qualquer ordem, de qualquer princípio enorme, para levar até um nível de cegueira. Porque a sua vida é uma vida incólume de valores. Né? Ele só produziu o bem. Ele só consolou. E se vocês pensarem, né, ele teve que se afastar da estrutura da sua própria família para realizar tudo isso. Se vocês veem o filme da história da vida dele, vocês vão se dar conta disso tudo. Por quê? Por que ele fez isso? Pelos óbvios, pelas dificuldades. O pai se revolta quando o irmão morre, que exige dele um determinado tipo de comportamento que o seu coração não se permite. Por quê? Porque ele queria fazer isso, ir na direção de todos indistintamente. Então, ele é uma criatura, foi uma criatura feliz e gerou felicidade. Isso é verdade. Eu repito isso, porque isso precisa ficar muito bem demarcado. Então, notem que Jesus diz, olha, quem tem essas prioridades passionais, e a passionalidade nos cega, nos leva a cometer injustiças de avaliação, como que vai poder, na realidade, me seguir? Se eu prego, desenvolvo, estabeleço o contrário de tudo isso. E mais, quem não carregar consigo os seus problemas, que indica as deficiências, que é portador,
como eu disse para vocês, não é? A dificuldade representa uma carência, uma ausência de um estado de melhor condição, de mais equilíbrio. Então, se eu, na realidade, quiser fugir disso, que é o meio que a vida encontrou de me mostrar as minhas deficiências, sem ele, eu não vou progredir, eu não vou me dar conta. E vocês vão ver que a última parábola que eu vou falar nessa noite, é a última do capítulo, vai falar exatamente, literalmente disso. Vocês vão ver que é assim. Então ele chama a atenção dessa necessidade de não ter nenhum tipo de sincretismo, de liturgia, qualquer forma externa, mas sim estruturas internas desenvolvidas que permitam ao ser dessa maneira, para, na realidade, refletir os seus valores. Vocês notem? Eu não estou forçando uma interpretação, eu estou lendo para vocês. Literalmente o que está aqui escrito. Eu vou adiante para vocês verem, novamente, como é uma situação desse tipo. Tá? Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o centro de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Tomem nota, consultem, e vocês vão ver como está literalmente lá. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, está falando dos apóstolos, vês que tudo deixamos e te seguimos. Pedro tinha família, tinha filhos. Não? Jesus lhe observou, olhem bem, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, quer dizer, aqui e agora, muito mais. E no século vindouro, a vida eterna. Vamos entender esses dois conceitos aqui. O que ele está falando? Ele está dizendo para o Pedro. Pedro pergunta para ele, nós fizemos isso. Aí, em particular, não está falando para a massa, ele está falando particularmente para Pedro, que convivia com ele, que conseguia ter uma extensão de compreensão maior, em função das conversas, da convivência que ia sendo instruído. Ele diz para Pedro, na realidade, na essência da ideia que eu quero mostrar para vocês, não é um abandono físico material, mas é colocar todo mundo no mesmo patamar. Não colocar alguém prioritariamente em detrimento do outro. Porque a passionalidade, eu já falei para vocês no primeiro, é uma macela muito grande. Primeiro, que ela é injusta. Segundo, que quem sofre a ação dessa passionalidade por o filho extremamente protegido, nós criamos, em primeiro lugar, uma criatura frágil, mimada, que depois, quando exposta aos processos da vida, tem enorme dificuldade de se relacionar com eles, porque saiu do seio de proteção familiar. A sua vontade não vai mais ser dominante. A mãe e o pai, que muitas vezes se desdobram para fazer esse tipo de coisa, na realidade, não vão poder compensar suas relações dentro da sociedade civil. E essa sociedade civil tem outros parâmetros. Então ele vai casar e a sua esposa ou o seu esposo não vai agir da mesma maneira, não vai tratar ele da mesma situação. E aí o que acontece? Todos vocês sabem disso. Existe conflito. Ele não está amadurecido, preparado para isso. E ele vai ter que se adaptar, o ser, a essa relação. E aí começam as rusgas. Além do mais, se não existe correção de determinadas características, como que essa criatura vai avançar trocando as características que ele tem de conflito? Se a passionalidade do pai e da mãe, por carência muitas vezes emocional, não realiza isso. A gente não gosta de escutar essas coisas, mas é verdade. Depois, mais tarde, a gente sofre porque não fez ele amadurecer, porque ele continua nas mesmas características, com seus conflitos, com as suas fragilidades. Porque no momento em que isso deveria ser feito, na sua formação, por culpa, por carência emocional, por falta de maior dedicação, porque eu trabalho muito, porque eu preciso adquirir isso, aquilo, aquele outro, eu não tenho a dedicação. Ou quando eu corrijo, eu fico dividido no meu coração, e aí corrijo no momento e tento dar alguma coisa para compensar em seguida.
Como ele interpreta isso na formação da sua nova personalidade? Será que ele não é levado a pensar que, na realidade, ele pode negociar com tudo isso? E depois ele não vai se tornar um adulto que vai ter essas características? E aí vocês estranham por que o mundo é da maneira que é? Então notem, entendam bem o que está sendo colocado aqui. Ele está falando para Pedro, olha, não vais abandonar ninguém fisicamente, mas na realidade vais tratar todos com igualdade, sem passionalidade. O que estiver certo é certo, o que estiver errado é errado. E dessa maneira, ainda nessa vida, tu vais ganhar com isso. Vais ganhar porque vais ter mais equilíbrio dentro de ti, mais determinação, menos conflito ao longo do tempo, porque não vais te arrepender de nada. E ainda vais ter por premiação a formação de criaturas mais equilibradas. E no século seguinte, como no século seguinte? Porque tu vai morrer, vai nascer de novo. Tu vais nascer mais equilibrado, mais avançado, porque tu vencestes a experiência que a vida te propôs. E aí nós vamos começar a entender o sentido que está colocado aqui. Vou adiante. Tá? Esse está em Lucas, capítulo 9, 61 a 62. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei. Mas permite que antes disponha do que tem na minha casa. Então o que ele disse? Olha, eu vou ir contigo. A ideia era essa na época, né? Seguir fisicamente. Mas ele diz, mas primeiro deixa eu ir lá, arrumar minhas coisas, deixar tudo, meus negócios, as minhas situações, encaminhar tudo. Dentro do nosso pensamento, como a gente pensa na maioria. Vocês vão dizer, qual é o problema? Ele está tentando acertar tudo. Olhem qual é a cerne da questão. Jesus vai falar do fundamento principal. Aonde que está o teu coração, em primeiro lugar? Tu está habilitado a estar comigo, desprendido, desvinculado? Tem uma outra passagem. Tem um jovem que quer segui-lo, quer ser prefeito. E diz, mestre, eu quero te seguir. Aí diz para ele, Jesus diz para ele assim, ó, primeira medida, a medida mais simples, a medida correspondente ao patamar da época, vai lá e vive a lei mosaica. São os 10 mandamentos que vocês conhecem. Que são, na realidade, regras de comportamento externo para educar o interior. A história de não matará, não roubará, não cobiçarás a mulher do próximo. Tudo isso são disciplinas de comportamento para que internamente eu amadureça. Notem que depois Jesus substitui isso por um único mandamento. Então, o jovem, ele diz para o jovem, faz isso. O jovem diz, eu faço isso desde pequeno. Eu sou assim. Aí Jesus olha para ele e diz assim, tu quer ser perfeito? Então ele vai começar a ir para dentro dele. Vai lá e vende teus bois. Porque o jovem tinha muita quantidade, a família era muito abastada. E vocês notem, numa sociedade hebraica, normalmente todo mundo tinha ovelhas e cabras. É um lugar desértico, não tem pastagem. A não ser na margem do Rio Jordão, não tem pastagem. Então um homem rico era um homem que tinha cabras. Um homem que tinha bois era riquíssimo. Mas bota rico nisso. E esse jovem tinha bois. E era apegado em tudo aquilo. Jesus disse para ele, então vai lá, vende teus bois, e aí vem e me segue. O que ele estava dizendo para o jovem? Te desapega disso que tu tem. O jovem baixou a cabeça e foi embora. Por quê? Porque ele queria coadular as duas coisas. Quando nós ouvimos uma passagem diz assim, não é possível servir a 2 senhores, realmente não é. E é o que a gente quer sempre fazer. A gente quer, na realidade, ajustar duas coisas que são incompatíveis. Na realidade, não é possível de fazer esse tipo, porque o nosso coração, como ele sempre definiu, estará onde estiver o nosso tesouro. E o nosso tesouro sempre é alguma coisa mais prioritária. Então vocês pensem, eu vou dar um exemplo para vocês que são pais e mães, dentro do que eu estava falando anteriormente. Vocês vão morrer. Vocês sabem disso? Não sabem? E vocês sabem que as passionalidades que vocês têm hoje em relação aos filhos, não resolvidas, depois da morte vão continuar. Porque vocês vão continuar pensando e sentindo da mesma maneira. Não vai ter salto de qualidade. E o que vocês não conseguiram fazer de transformação, que vocês passaram uma vida inteira protegendo, não tendo mais a proteção de vocês, a ansiedade de vocês vai continuar. Porque a gente vê isso no fenômeno mediúnico. A gente vê mães aflitas, desencarnadas,
com as situações que seus filhos estão vivendo. E não podem resolver nada mais, porque não tem como. E elas mandam ansiedade, dor, dificuldade. E o vínculo maternal atinge o filho com essas emoções. E se ele já está em desequilíbrio, aumenta mais ainda. Se vocês não sabem o que a gente faz numa instituição espírita, a gente faz é tratar dessas coisas todas. Ensinar a aceitar e aprender a lição que a vida propõe. Conviver com tudo isso. Porque a vida é feita de reveses. Porque nós somos seres imaturos, num planeta muito primitivo ainda. Porque os seres são primitivos. Então, Jesus está chamando a atenção disso tudo. Então, o cidadão tem que ser o primeiro a resolver. E olhem o que Jesus vai dizer para ele. Jesus lhes respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, charrua é arado, para vocês saberem, para entender. Então, o que o arado representava na sociedade hebraica? Trabalho. Então, quem entra no trabalho, na atividade, e olha para trás, ou seja, não está com a cabeça, com o coração no que está fazendo, não está ali. Então, vocês vêm no centro espírita muitas vezes. A gente vem porque a gente quer tomar passe. Como se o passe fosse uma coisa milagrosa e que pudesse nos passar toda uma transformação dos problemas que nós estamos vivendo. E não funciona assim, porque ele não é milagroso. Porque não tem como. O maior milagre que existe é a própria vida. Então nós estamos dentro da vida para aprender. Se vocês pararem para pensar e se darem conta, por que nascem criaturas, por exemplo, com síndrome de Down, com vários tipos de síndrome, com desequilíbrios, desde tenra idade, é inato, é natural. Será que Deus faz um sorteio? Prioriza um em detrimento de outros? Evidentemente que não. Então, a gente vem de uma tradição de achando que a gente fazendo alguma coisa, uma frequência, essas coisas miraculosamente vão desaparecer. E não desaparecem. Porque, segundo Jesus sempre nos ensinou, é a cada um segundo suas obras. Se eu estou colhendo o que eu plantei, afinal de contas, não é semeadura livre, colheita obrigatória, eu escolho o que eu quero fazer. Mas o que eu quero fazer reflete o que eu sou. E eu vou desenvolver, pelo que eu sou, aquela condição. Então, se eu estou colhendo, isso é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores da aflição, se eu estou colhendo o que eu plantei na minha estrutura de ser, que ainda está presente nos dias atuais, todo o desequilíbrio, eu tenho toda a chance de ter a compreensão, de ter a modificação e fazer cessar a origem, essa estrutura dos conflitos que existem em mim. Vocês querem algo melhor do que isso? Não depender de nada e de ninguém, somente de nós mesmos? E vocês vão perguntar, mas então por que tem os espíritos? Os espíritos estão aqui para nos estimular, para nos ensinar, mas não para fazer o trabalho no nosso lugar. Eles não vão fazer o trabalho no nosso lugar, nunca. Todas as obras do Chico Xavier sempre versaram nessa direção. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala de lei de trabalho. Lá tudo isso é debulhado e explicado em detalhes. Como tudo funciona dentro da dinâmica da evolução da vida. Então, é essa a ideia colocada por Jesus. Então, quem quer que, tendo posto mão à charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque está preso ainda no aqui e no agora. Aí vocês vão entender por que a pessoa morre e ela vai para determinado lugar. Ela não é levada, ela é atraída naturalmente. Ninguém pega o espírito da criatura que morreu, leva ele e larga ele num determinado lugar. Isso não funciona assim. É um processo de atração natural. E vocês notem que a maioria dos espíritos não sai daqui da volta. Quando vocês lêem um livro espírita, crosta é isso que nós estamos pisando em cima. A crosta planetária é onde nós estamos. E os espíritos que desencarnam e não conseguem sair daqui é porque são presos nos valores e nas coisas daqui. Isso é derivado de quê? Da maneira de ser.
da maneira de pensar, dessa relação de fixação no aqui e no agora. É disso que ele está falando. Então, para onde nós iremos? É só vocês responderem quais são as prioridades de vocês. É simples de entender. Porque o Espiritismo é muito racional, mas muito racional mesmo. Ele dá um outro exemplo aqui, que eu vou passar rapidamente, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Novamente, uma situação difícil, não é que a gente tem uma ideia a respeito da coisa e ele vai chamar a atenção numa outra direção. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. O que tinha acontecido? O pai tinha falecido. Situação corriqueira. Quando o pai falece, como é que nós estamos? Em crise. Tá? Aí a gente tem todo um cerimonial lá, social, com o corpo, com essas coisas todas, o que é natural. E a gente tem uma enorme aflição, por duas razões. Primeiro, pela falta que vai nos fazer. A gente chora pela gente, não por ele. Pelo ser que partiu, pela ausência dele dentro da nossa vida. Então nós estamos chorando por nós. Em segundo lugar, muitas vezes a gente chora por culpa. Por aquilo que a gente, lá dentro de nós, sabe que deveria ter feito e não fez. E pela ausência nós temos arrependimentos. E os arrependimentos geram conflitos. Então ele está falando dessa situação aqui. O que ele está dizendo? Olha, agora não tem mais volta. Tu não vai mais conviver com ele e tu não vai consertar o que tu não fez. Agora, ele morreu, ele está na mão dos espíritos, porque ele está no mundo espiritual. Tu não pode mais fazer nada por ele. O que tu pode fazer por ele é demonstrar na prática do viver que tu não é mais o mesmo. Isso vai chegar para ele. E isso vai mudar o conceito de relação que ele tem contigo. Seja de conflito, de dúvida, de decepção. Então, o que tu tens que fazer agora? Te preocupar muito com isso ou te preocupar em ser uma criatura melhor, que vai repercutir melhor para ti e melhor para ele? O que é melhor? É só parar para pensar. E é o que ele vai dizer para o cidadão. Olhem bem, Jesus lhe retrucou, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Como é que se anuncia o reino de Deus? Sai falando o reino de Deus? Não. Em doutrina espírita, reino de Deus é equilíbrio, é plenitude, é harmonia. É o que o Chico fez na vida inteira. Então, anunciar o reino de Deus é demonstrar, pela experiência prática, pelo exemplo, esses valores. Uma criatura renovada, transformada, que dá exemplo para o mundo, que comprova na prática que é possível fazer. E mais, que vale a pena. Então, isso educa. Muito mais do que palavras. Um fato, uma demonstração é uma coisa irrefutável. Então, é isso que é a ideia colocada aqui. E por último, a parte que eu falei para vocês. Qual é o título? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mateus, capítulo 10, de 34 a 36. Depois Lucas, capítulo 12, de 49 a 53. O que diz? Olhem como é aguda a situação. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Espada é símbolo de conflito. Tá? Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Sabe quantos anos tem isso? 2000. Adiante. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Não parece ser contraditório? A gente vai dizer, Jesus não pode ter dito isso. Isso está registrado dentro dos evangelhos. Vocês pegam qualquer Bíblia. Isso está escrito lá. É chocante, né? Se a gente não entende, é chocante. Não? Tenho de ser batizado com um batismo, que é a figura da crucificação, que representa a indolência humana. Por que crucificam Jesus? Porque ele era um problema. O fariseu fez toda uma articulação junto ao dominador romano, ao governador romano, para se livrar de Jesus, porque Jesus incomodava.
a exploração do homem sobre o homem. O fariseu vivia da exploração da sociedade hebraica. O governador romano que lava as mãos só queria saber se ele era, na realidade, alguém que estava tentando fazer um levante civil. O resto ele não queria saber. Ainda não é assim nos nossos dias? Eu estou perguntando para vocês. E ele diz, tenho que ser batizado com batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Então ele estava querendo ser crucificado? Estava, porque ele sabia que seria um marco. Ele tinha noção de tudo isso. Ele sabia como é que seria a experiência dentro do tempo que nós iríamos ficar com a figura da cruz, mas com a figura da cruz nós íamos nos lembrar da figura notória dele e dos evangelhos. Notem que hoje, passado 2000 anos, é que nós estamos falando de forma reflexiva sobre a natureza lógica comportamental contida no evangelho. Não é homilia, não é uma coisa que eu digo para vocês, é assim e não tem justificativa. Tem? Estou usando conceitos históricos para demonstrar isso para vocês. E ele sabia disso? Claro que sabia. Tinha consciência disso tudo. E sabia que esse marco seria notório. E sabia que tinha que acontecer tudo isso. E sabia também que ao longo do tempo ele seria mal interpretado. Iria gerar as convenções, tanto religiosas que geraram as guerras religiosas de todos os tempos, como continua como na atualidade a inerência desses conflitos. Não é? Não está havendo perseguição a seus princípios? Padres estão sendo perseguidos, presos, na Nicarágua, por exemplo. E em todo o mundo está havendo, estão tocando fogo em igrejas. Vocês acham que isso vai se limitar à igreja se continuar nessa escalada? Vai chegar um dia aqui, por causa dos mesmos princípios. Então ele sabia disso tudo? Sabia. Quando ele define que quando virdes a iniquidade é uma coisa absurda. É uma coisa que não tem mais sentido dentro dos valores, dos níveis de compreensão que são desenvolvidos. É algo que é completamente dantesco. Ele diz assim, quando virdes a iniquidade, quando a iniquidade não deve mais existir, serão chegados os finais dos tempos da iniquidade. A gente escuta isso e não entende. Mas quando nós temos dúvidas a respeito das coisas, mas essas coisas, pela sua estrutura, pela sua vivência, demonstrarem ser coisas dantescas, as dúvidas vão desaparecer. E na medida que a dúvida desapareça a respeito do conceito, o conceito morre. E, consequentemente, existe uma transformação. Então, isso é literal. Isso é literal. Nós temos dúvidas a respeito das coisas? Temos. Nós viemos num centro espírita, ouvimos, mas será que é mesmo assim? Será que isso realmente funciona? Não. Vocês notem que tem determinadas criaturas que não têm dúvida a respeito desses conceitos. Se vocês pegarem lá São Francisco, o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, eu estou pegando os notórios, que estão de domínio universal. Mahatma Gandhi, que não era nem cristão, mas que tinha esses princípios todos. Siddhartha, o Buda. Se nós olharmos como eles viveram tudo isso, não tinham dúvida no seu coração? Eles tinham convicção? É sinal que alguns seres conseguem avançar no processo de entendimento e atingem esses patamares. E vivem de uma outra maneira. Nós ainda não chegamos nisso porque nós temos uma série de dúvidas a respeito do nosso coração. Isso tem gerado polarizações dentro da sociedade humana, no seio da sociedade brasileira. Nós estamos agora com uma nação partida, ao meio, rachada. Por causa de quê? De discussão política. Pensem. Por causa de fulano, de Beltrano. Tem sentido isso? Com todos os problemas que nós temos, o mundo está em crise. Na beira da possibilidade de uma guerra nuclear entre Rússia e Ucrânia. Pensem, se algum louco lá resolve utilizar uma arma atômica, mesmo de ação localizada, a OTAN vai se meter, vai dar um furumbundunço. Pensem, nós estamos à beira do precipício. Por quê? Por causa da nossa insanidade. Por causa da nossa falta de maturidade, de reflexão, da nossa passionalidade em defender o nosso segmento, os nossos interesses, porque o nosso segmento é os nossos interesses. É o que vai nos favorecer. É o que acha que é melhor para mim, os outros que se explodam.
Então nós estamos vivendo uma época dantesca dentro do planeta. Então vocês acham que Jesus não sabia disso tudo? Eu vou ler para vocês o comentário do Kardec, para vocês não achar que é a minha interpretação. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12. Vou ler para vocês não achar que é a minha interpretação. Item 16 deste capítulo. 16, quem tem Evangelho segundo o Espiritismo em casa, pega e leia. Quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida. Visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz. O ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá ter uma luta fraticida que desune os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todas então se porão sobre a mesma bandeira da caridade e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. É minha opinião? Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Então, se a gente tem dúvida a respeito do que a doutrina espírita fala, está aí literal para você. Semana que vem, a gente vai entrar num outro capítulo, não vai ser eu aqui, mas vai dar continuidade a esse tipo de coisa. O título do capítulo é a capacidade de enxergar. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia é um lampião a óleo que era utilizado como forma de iluminação na peça. Alqueire era, na realidade, uma base, uma estrutura, ou um alforje que se carregava no lombo do burro para carregar cereais. Então, o que ele está dizendo? Não posso guardar ele tapado lá dentro, porque ele ilumina, nem posso colocar ele fora de uma altura devida. Isso permite, sendo colocado numa situação adequada, que todo o ambiente seja iluminado e todo mundo possa ver. Então, a finalidade da doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, é possibilitar que todo mundo enxergue através da sua capacidade de discernir e de compreender. Mas isso tudo vai ser debulhado na semana que vem, em continuidade dessa nossa atividade, que ela é sequencial. E por isso que na abertura sempre se fala do capítulo anterior e se dá uma introdução ao capítulo subsequente. Para que aqueles que aqui estão e não tiveram na semana passada possam entender as correlações e tenham motivação para seguir na semana subsequente.